Sua intérprete está mentindo. A atendente disse isso no ouvido do empresário, no meio do restaurante, bem no centro da negociação. O contrato em mandarim estava prestes a ser assinado. Tudo parecia certo, mas aquela frase mudou o rumo de tudo. Assista a essa história até o fim, se inscreva no canal, curta e comente qual cidade você está assistindo. O Salão Rafael Siqueira chegou ao restaurante poucos minutos antes do horário marcado. Não por ansiedade, mas por controle. Sempre gostou de estar nos lugares antes que eles se enchessem. Assim, conseguia observar, entender o clima, medir as pessoas ao redor. Era um hábito antigo, construído ao longo de anos, negociando em ambientes que pareciam amigáveis, mas raramente eram. O restaurante era sofisticado, silencioso, do tipo onde tudo parece caro demais para ser tocado sem cuidado. Lustres discretos, mesas bem espaçadas, garçons que se moviam como se o ar custasse mais do lado de dentro. Para Rafael, aquilo era apenas cenário. O que importava estava na pasta de couro que ele carregava na mão direita. Ele se sentou à mesa reservada, perto da janela. A vista mostrava a cidade em movimento. Carros passando, pessoas apressadas, decisões sendo tomadas em lugares invisíveis. Era o tipo de vista que ele gostava. Lembravam que o mundo não para enquanto você está sentado esperando. Ele abriu a pasta com calma. O contrato era espesso, escrito em mandarim. Páginas e mais páginas de cláusulas, valores, responsabilidades, prazos. Um acordo que vinha sendo discutido há meses por e-mail, por chamadas de vídeo, por intermediários, e que agora estava ali, pronto para ser fechado com uma caneta. Um acordo que poderia levar sua empresa a um patamar completamente novo. Rafael não falava mandarim, nunca precisou. Sempre confiou em profissionais para isso. Ao longo dos anos, construiu uma rede de especialistas em quem depositava confiança sem questionar. Era eficiente, era prático, era exatamente o que tinha funcionado até aqui. A intérprete já estava no local quando ele chegou. Uma mulher bem vestida, terno azul marinho, postura relaxada, confiança quase exagerada. Tinha o tipo de presença que preenche um ambiente antes de dizer uma palavra. Cumprimentou Rafael com firmeza, sentou-se, sem esperar convite, e começou a falar antes mesmo de alguém perguntar. Comentou sobre o trânsito, sobre a cidade, sobre como os investidores asiáticos eram exigentes, mas previsíveis, quando você entendia o protocolo deles. Falou com a facilidade de quem conhece o assunto de cor. Rafael ouviu em silêncio. Aquela segurança toda não o incomodava. Pelo contrário, parecia sinal de competência. Era exatamente o perfil que ele contratou. Eles chegam em instantes, disse a intérprete. Está tudo alinhado. Rafael assentiu, fechou a pasta e apoiou as mãos sobre a mesa. Gostava de mesas limpas, organizadas, sem excesso de objetos. Para ele, clareza começava no espaço. Uma mesa bagunçada indicava uma cabeça bagunçada e ele não tinha espaço para nenhuma das duas naquele dia. Pediu apenas água. A intérprete pediu vinho. Clara se movia com passos discretos pelo salão. Jovem, uniforme simples, postura correta, cabelo preso. Nada nela chamava a atenção, que era exatamente o que o restaurante esperava. Serviu a água com precisão, ajeitou as taças e perguntou se desejavam algo mais. Sua voz era baixa, profissional, quase neutra. Rafael respondeu com um aceno curto. Não havia motivo para mais. Clara aprendeu cedo que naquele tipo de lugar, quanto menos fosse notada, melhor. Observava tudo sem parecer presente. Era uma habilidade que tinha desenvolvido com os anos. Primeiro por necessidade, depois por hábito. Caminhou até outra mesa, anotou pedidos, voltou ao balcão. Os investidores chegaram logo depois. 3 homens e uma mulher, ternos escuros, rostos compostos, gestos econômicos, cumprimentos formais, apertos de mão firmes, sorrisos contidos. Não era o tipo de reunião onde as pessoas chegam animadas. Era o tipo onde chegam preparadas.
O mandarim passou a dominar a mesa quase imediatamente. A intérprete assumiu o papel de intermediária com naturalidade perfeita, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. Repetia em português o que era dito na outra língua, ajustava o tom, contextualizava quando achava necessário. Rafael ouviu atento, acompanhando o ritmo da conversa. Tudo parecia seguir o curso esperado. Clara voltou com o vinho. Serviu primeiro os convidados, depois Rafael, por último a intérprete. Enquanto se inclinava para alcançar uma taça no outro lado da mesa, ouviu palavras soltas em mandarim. Nada completo, nada claro. Apenas fragmentos, como pedaços de frase que chegam antes do resto. Ela não reagiu, continuou trabalhando. A conversa avançava com fluidez. Falavam de prazos, entregas, compromissos futuros. A intérprete traduzia com eficiência, usando um tom seguro, às vezes confiante demais. Rafael fazia anotações breves em um caderno pequeno que tirou da pasta. Não entendia a língua original, mas entendia negociações. Sabia quando uma conversa avançava e quando recuava. Sabia quando o silêncio era conforto e quando era hesitação. Confiava naquele processo. Sempre funcionou assim. Clara passou novamente pela mesa, recolhendo copos vazios. Ouviu outra frase em mandarim. Depois, mais uma. Não eram palavras difíceis. Eram comuns, conhecidas por ela desde muito pequena, usadas em contextos sérios. Ela sentiu um leve incômodo, como uma pedra pequena dentro do sapato que não machuca ainda, mas incomoda. Mas afastou o pensamento. Não era seu papel interpretar conversas alheias. Voltou ao balcão e seguiu com o serviço. O restaurante estava cheio agora. Mesas ocupadas, conversas em diferentes idiomas, o tipo de movimento elegante que aquele lugar fazia questão de manter. Mas a mesa de Rafael permanecia em um tipo de silêncio próprio, um silêncio de importância. Tudo ali parecia calculado, medido, sob controle, como se as outras mesas não existissem de verdade. Rafael observou os investidores. Gestos contidos, olhares atentos. Não havia hostilidade, nem excitação exagerada. Era um acordo profissional, nada mais. Ele gostava disso. Negócios claros, sem drama, sem a performance que alguns empresários gostavam de fazer para parecer que estavam no comando. A intérprete continuava falando, às vezes ocupando espaço demais na conversa. Interrompia, explicava, resumia. Rafael não via problema. Aquela era a função dela: traduzir, adaptar, facilitar. Algumas intérpretes eram assim, mais presentes. Era um estilo. Clara voltou para servir um prato. Enquanto posicionava os talheres com cuidado, captou novamente o mandarim. Desta vez, a frase veio mais completa do que as anteriores, inteira demais para ser ignorada. Não era algo técnico, não era número nem nome de empresa. Era um tom, um peso específico, o tipo de peso que ela reconhecia de longe. Ela sentiu o corpo reagir antes mesmo de pensar. Algo se contraiu lá dentro, um reflexo velho. Ainda assim, manteve o rosto neutro e se afastou. Nenhuma expressão, nenhum hesitar. Só o cuidado de sempre. Respirou fundo atrás do balcão. Tentou se concentrar no trabalho. Havia outros pedidos, outras mesas, outras tarefas. Não queria criar histórias na própria cabeça. Quantas vezes já não entendera coisas fora de contexto? Quantas vezes já não se enganara em casa, achando que estava entendendo algo que na verdade era outra coisa completamente diferente? A conversa seguiu. A intérprete falava com naturalidade. Os investidores ouviam com atenção. Rafael permanecia calmo, confiante. Nada indicava algum problema. Clara observou de longe. Não por curiosidade, mas por hábito antigo. Cresceu em uma casa onde ouvir era quase uma forma de sobrevivência. A língua chinesa não era usada para trivialidades lá dentro. Aparecia quando algo sério precisava ser dito, quando havia peso demais para o português carregar com leveza.
Aquilo ficou gravado nela, tatuado em algum lugar que não tinha nome, mesmo sem perceber. Na mesa, Rafael fechou a pasta por um instante, ouvindo atentamente um dos investidores. A intérprete traduziu rapidamente. Rafael concordou, fez uma anotação. Tudo parecia em ordem. Clara sentiu o desconforto retornar mais forte. Desta vez, não foi uma pedra pequena. Foi algo mais sólido. Ainda assim, não fez nada. Não era hora. Talvez nunca fosse o momento certo para alguém como ela intervir em uma conversa como aquela. O restaurante funcionava. Pratos iam e vinham. Conversas paralelas aconteciam em outras línguas e outros volumes. Mas aquela mesa permanecia em foco invisível para ela, como se o resto do salão estivesse desfocado. Um contrato importante, pessoas importantes, decisões importantes. Rafael não desconfiava de nada. Confiava no processo, confiava na intérprete, confiava na própria experiência acumulada em anos de negociação. Ele tinha chegado até ali confiando nas pessoas certas. Não havia motivo para parar agora. Clara continuava ali, quase invisível, cumprindo sua função, ouvindo fragmentos, guardando sensações sem saber ainda o que fazer com elas. Sem saber ainda que naquele mesmo lugar, em outra hora, tudo mudaria. Por enquanto, nada acontecia. E justamente por isso, tudo ainda estava por acontecer. O peso das palavras Clara atravessava o salão com uma bandeja equilibrada no braço esquerdo. Pratos quentes, copos alinhados, passos contidos. Aprendera cedo a andar sem ocupar espaço. No restaurante, isso fazia diferença. Quem chamava a atenção demais acabava sendo ouvido. E ser ouvido ali, raramente, era coisa boa. Esse era um dos primeiros ensinamentos não escritos do lugar. A mesa de Rafael continuava intacta. Mesma disposição, mesmas pessoas. A intérprete falava sem parar, inclinando o corpo para a frente como quem conduz uma conversa, não apenas a traduz. Os investidores ouviam com atenção. Rafael mantinha a postura firme, braços apoiados na mesa, olhar direto. Parecia confortável, dono da situação. Mas Clara, de onde estava, via os detalhes que outros não costumavam ver. Clara serviu um dos pratos e se afastou. Não ficou olhando, nunca ficava. Mas ao dar 2 passos, ouviu uma frase em mandarim escapar mais alto que o normal. Não inteira, apenas o começo, o suficiente para captar o tom. E o tom era errado para o contexto em que estava sendo dito. Ela não reagiu. Seguiu até o balcão, anotou outro pedido, voltou ao salão como se nada tivesse acontecido. O restaurante estava cheio, risadas em algumas mesas, conversas mais altas em outras, o clink de talheres, o murmúrio de pedidos. Mas aquela mesa seguia isolada, como se estivesse cercada por uma bolha invisível. Ninguém ao redor prestava atenção nela. Para os outros clientes, era apenas mais um grupo de negócios em uma tarde comum. A intérprete ria, falava rápido, traduzia rápido. Como se a velocidade fosse prova de competência, Clara passou novamente, agora com água. Ao se aproximar para recompletar os copos, captou outra frase em mandarim, desta vez mais longa. O investidor sentado do lado esquerdo da mesa falou com calma deliberada. O tom não era leve. Era o tipo de tom que pede atenção, que marca território, que estabelece limite. A intérprete respondeu em português com palavras suaves demais para aquele tom. Palavras leves, quase descuidadas. Como se traduzisse um pedido de menu, não uma condição de negócio. Clara sentiu um leve aperto no peito. Parou por meio segundo, apenas o tempo de apoiar o copo corretamente na mesa, sem fazer barulho. Ninguém viu. Ela voltou para a área de apoio, pegou um pano limpo, limpou uma superfície que já estava perfeitamente limpa. Precisava manter as mãos ocupadas enquanto a cabeça tentava se organizar. Quando era criança, sentava no chão de linóleo da cozinha, enquanto a avó mexia o café no fogão de ferro. A bisavó ficava à mesa, mãos cruzadas sobre o guardanapo, olhando para a janela com aquele olhar de quem vê mais do que a vista oferece.
Quando começava a falar em mandarim, Clara sabia que não era hora de brincar. Não precisava entender cada palavra. Bastava ouvir o jeito. A língua vinha mais dura, como se as sílabas pesassem mais. As frases eram curtas, os silêncios entre elas eram longos e cheios. No restaurante, o som era o mesmo. Clara voltou ao salão com outro pedido, passou perto da mesa novamente. A intérprete interrompeu o investidor no meio da fala, antes que ele terminasse o raciocínio. Traduziu algo rápido, encurtado, resumido demais para o que tinha sido dito. Rafael fez uma anotação breve no papel, aceitando a versão recebida. Clara sentiu o desconforto crescer, mas continuou andando. O trabalho não para. Um colega de trabalho cruzou com ela no corredor estreito que separava a cozinha do salão. Mesa grande hoje, comentou, baixinho. Cliente importante, parece, respondeu Clara, mantendo o passo. O colega deu de ombros e seguiu. Para ele era só mais uma mesa exigente, que precisava de atenção extra e dava mais gorjetas se tudo corresse bem. Para Clara, já não era simples assim. Ela foi de novo à mesa, desta vez para recolher pratos vazios. O investidor que ficava no canto da mesa falou em mandarim pausado e cuidadoso. Usou uma palavra que Clara reconhecia muito bem. Não era rara, era comum em casa. Sempre aparecia quando alguém alertava sobre risco, sobre algo que podia machucar, sobre uma possibilidade que não devia ser ignorada. A intérprete traduziu como se fosse apenas um detalhe técnico, uma formalidade contratual. Nada que merecesse atenção especial. Clara sentiu o estômago revirar. Não pensou em contrato, não pensou em dinheiro, não pensou em valores ou porcentagens, pensou na avó, que sempre dizia que aquela palavra específica nunca vinha sozinha, que carregava algo atrás dela, que era como uma porta que, quando se abria, sempre mostrava algo do outro lado. Ela recolheu os pratos com cuidado, sem fazer ruído. Um dos investidores a observou por um instante rápido. Clara manteve o rosto completamente neutro. Não desviou o olhar. Não piscou mais do que o normal, não demonstrou absolutamente nada. Era uma habilidade que havia aperfeiçoado ao longo de anos, trabalhando em lugares onde as pessoas não podiam saber que você estava ouvindo. Voltou ao balcão. O gerente passou por ela apressado, verificando as mesas com os olhos enquanto andava. Fica atenta naquela mesa, disse, sem parar o passo. Não pode ter erro. Sim, respondeu Clara. Ele foi embora. A palavra ficou ecoando. Erro. Ela observou de longe. A intérprete gesticulava mais agora, falava com mais volume, mais energia. Ria em momentos que não pareciam engraçados. Rafael permanecia sério, escutava, às vezes fazia perguntas curtas. A intérprete respondia rápido demais, antes que os investidores tivessem tempo de confirmar nada. Outra frase em mandarim atravessou o salão. Desta vez, Clara ouviu duas palavras seguidas, uma atrás da outra, como um par que sempre caminha junto. O tom delas não combinava com o sorriso que a intérprete tinha no rosto quando as traduziu. Clara apertou o pano nas mãos sem perceber que estava fazendo isso. Quando era pequena, a bisavó costumava dizer que certas coisas eram ditas em mandarim justamente para que as crianças não entendessem, para protegê-las de notícias pesadas, de decisões difíceis, de verdades que ainda não tinham maturidade para carregar. Mas Clara entendia o suficiente. Sempre entendeu mais do que as adultas imaginavam. Nunca achou que aquilo fosse importante fora das paredes de casa. Até agora, ela passou mais uma vez pela mesa, desta vez levando o café. O investidor principal falou devagar, deliberadamente, como alguém que sabe que está dizendo algo que precisa ser ouvido com cuidado. A intérprete traduziu rápido. Rafael concordou com um aceno de cabeça. Clara quase tropeçou ao se afastar. Recuperou o equilíbrio antes que alguém percebesse. Endireitou o corpo, continuou caminhando. Mas o coração acelerou. Não por medo de cair,
por outra coisa completamente diferente. Ela encostou por um instante perto da entrada da cozinha, de onde não era visível da mesa. O barulho dos pratos e das panelas ajudava a disfarçar o pensamento. Ela precisava pensar. Não queria se meter, não queria criar problema. Sabia muito bem como as coisas funcionavam em lugares como aquele. Gente como ela não era chamada para opinar sobre contratos milionários. Não era essa a função. Mas aquilo que estava acontecendo ali não era opinião. Era diferente. A intérprete fez uma piada. Os investidores sorriram de leve, educados. Rafael não sorriu. Nenhum músculo do rosto se mexeu. Clara voltou ao salão com determinação de não pensar mais nisso. A conversa continuava. O contrato permanecia aberto sobre a mesa, canetas alinhadas ao lado como soldados esperando ordens, tudo pronto para o próximo passo. Ela ouviu mais uma frase. Desta vez, não havia margem para interpretação. O tom era de alerta claro, do tipo que não deixa dúvida sobre sua intenção. A intérprete traduziu como se fosse formalidade, como se fosse uma observação de rotina, como se aquilo não precisasse de nenhuma atenção especial. Clara sentiu o rosto esquentar. Olhou em volta devagar. Ninguém parecia notar nada. Os outros clientes do restaurante viviam em seus próprios mundos. Para todos ali, o mandarim que saía daquela mesa era apenas ruído estrangeiro, som sem significado. Para Clara, era um aviso. Ela pensou na avó, pensou na bisavó, pensou em como nunca aprendeu aquela língua formalmente. Nunca teve aula, nunca estudou por livro, mas sabia usá-la para o que importava, nos momentos em que importava. Pensou em como nunca ninguém lhe disse que aquilo poderia servir para alguma coisa além das paredes de casa. Clara sentiu um peso crescer nos ombros. Ainda não sabia o que faria. Talvez não fizesse nada. Talvez tivesse se enganado em algum ponto. Talvez fosse apenas coincidência, e ela estava construindo uma história que não existia, mas a sensação não passava. Ela continuava ali, movendo-se pelo salão, limpando, servindo, ouvindo. A língua que ninguém mais parecia ouvir continuava falando. E Clara continuava escutando. A decisão Clara parou perto da porta da cozinha quando ouviu a palavra de novo. Desta vez, veio clara, inteira, sem fragmentação. Não havia dúvida possível. O investidor principal falou com cuidado extremo, como quem mede cada sílaba antes de soltá-la, como quem sabe que o que vai dizer vai ficar registrado. A intérprete respondeu rápido demais. Clara não precisou traduzir palavra por palavra. O sentido vinha junto. Aquilo não era detalhe técnico, era condição, era risco, era algo que em casa nunca passava batido. A intérprete riu. Clara sentiu o estômago apertar. Ela voltou ao balcão e fingiu organizar pedidos. A cabeça, porém, estava longe dali. Pela primeira vez, desde que começara a trabalhar naquele restaurante, ela não conseguia ignorar o que ouvia. Não porque fosse curiosidade, mas porque agora entendia o suficiente para saber que não era irrelevante. O investidor voltou a falar. Usou outra palavra conhecida. Não era complicada, era comum. Sempre aparecia quando alguém falava de perda, de limite, de algo que não poderia ser revertido depois. A intérprete traduziu como se fosse algo flexível. Clara abriu os dedos contra o balcão. Lembrou da avó dizendo que certas coisas só parecem pequenas até o momento em que passam do ponto. Lembrou da bisavó batendo a mão na mesa quando alguém tentava suavizar algo sério demais. No restaurante, ninguém batia na mesa. A intérprete falava agora com mais confiança, interrompia os investidores com naturalidade, tomava a frente da conversa. Rafael escutava. Às vezes franzava o rosto, mas seguia atento. Clara passou novamente pela mesa coletando guardanapos. A intérprete lançou um olhar rápido, impaciente, como se a presença dela a atrapalhasse. Não disse nada, apenas continuou falando. Clara ouviu outra frase, mais longa. Desta vez não havia dúvida nenhuma.
Aquilo definia responsabilidade, definia controle, definia quem sairia perdendo se algo desse errado. A intérprete traduziu como se fosse apenas formalidade jurídica. Clara sentiu o coração acelerar. Agora não era só sensação, não era só memória, era entendimento. Ela sabia que não dominava a língua, sabia que não conhecia os termos técnicos, mas também sabia quando alguém estava tirando o peso de algo que não deveria ser tirado. Voltou para a cozinha com passos curtos, encostou perto da pia. O barulho da água ajudava a esconder o silêncio dentro da cabeça. Pensou em ir embora, pensou em pedir para trocar de setor, pensou em fingir que não tinha ouvido nada. Precisava daquele emprego. Muito do trabalho, muito do turno, muito do salário. Não podia se dar ao luxo de criar problema com um cliente importante. Não podia se meter em conversa que não era dela. O gerente passou por ela. Fica atenta, disse. Eles vão pedir mais vinho? Sim, respondeu Clara. Ela voltou ao salão com a garrafa. Ao se aproximar, ouviu o investidor dizer algo em mandarim, com um tom mais firme. Não era mais sugestão, era aviso. A intérprete traduziu com um sorriso. Rafael fez uma pergunta curta. A intérprete respondeu sem consultar os investidores. Clara percebeu. Aquilo não passou despercebido para ela. Serviu o vinho. A intérprete sequer agradeceu. Apenas continuou falando. Clara se afastou e sentiu uma mistura de medo e indignação. Não por ela, por aquilo que estava acontecendo ali na frente de todos, sem que ninguém percebesse. Ela começou a montar o quebra-cabeça. Não sabia detalhes, não sabia números, mas sabia que algo importante estava sendo diluído, que uma cláusula pesada estava sendo apresentada como simples, que alguém estava conduzindo aquela conversa mais do que deveria. A intérprete. Ela se movia como dona da mesa, corrigia, ajustava, cortava falas, escolhia o que traduzir e como traduzir, e fazia isso com segurança demais. Clara lembrou de como em casa o mandarim nunca foi usado para enganar. Era usado para alertar, para proteger, para evitar erros. Ali estava sendo usado ao contrário. Ela sentiu vontade de ir até a mesa, sentiu vontade de dizer algo, mas a imagem do gerente, do emprego, do salário veio junto. O medo se impôs rápido. Ela não era ninguém ali. Rafael era o empresário. Os investidores eram estrangeiros importantes. A intérprete era a profissional contratada. Ela era só uma atendente. Quem acreditaria nela? Ela ouviu mais uma frase. Desta vez, não precisou nem pensar. Aquilo mudou tudo. A intérprete traduziu de forma vaga, quase genérica. Clara sentiu um frio nas costas. Ela se afastou da mesa e foi até o fundo do salão. Encostou-se à parede por um instante, fingindo observar outra mesa. O coração batia forte. Não sabia ainda o que faria, mas sabia que se ficasse em silêncio, algo sério seria feito ali, sem que a verdade estivesse inteira sobre a mesa. A conversa caminhava para um fechamento. A intérprete começou a falar de próximos passos, de assinatura, de cronograma. Clara respirou fundo. Ela não tinha provas, não tinha autoridade, não tinha lugar na conversa. Tinha apenas o que ouviu. E agora sabia exatamente o que aquilo significava. A mesa estava organizada demais. Papéis alinhados, canetas posicionadas com cuidado, copos cheios outra vez. A intérprete falou, como se já estivesse encerrando o assunto. O tom era de quem conduz para o final. Clara olhou antes de qualquer palavra ser dita. O investidor falou em mandarim mais uma vez, sem rodeios. Não era mais alerta, era constatação. O tipo de frase que em casa vinha acompanhada de silêncio depois. A intérprete traduziu rápido, cortando o peso da frase pela metade. Rafael assentiu. Aquilo foi o suficiente. Clara sentiu o corpo reagir antes da cabeça decidir. Um passo, depois outro. A bandeja estava leve, apenas xícaras vazias. Ela caminhou em direção à mesa, como fazia tantas vezes ao dia. Nenhum gesto diferente, nenhuma pressa.
A intérprete continuou falando. Clara se moveu pelo lado de Rafael, inclinando-se o suficiente para alcançar a mesa, como quem vai recolher algo. O cheiro do café ainda estava ali. O barulho do restaurante continuava normal. Ninguém prestava atenção. Clara chegou perto o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir. Sua intérprete está mentindo. Não explicou, não repetiu, não ergueu a voz, não esperou resposta. Endireitou o corpo, recolheu as xícaras e se afastou. O mundo não parou. O restaurante continuava funcionando. Alguém riu em outra mesa. Um garçom passou apressado atrás dela. Nada mudou para quem observava de fora. Mas naquela mesa, o ar ficou diferente. O silêncio que fala. Rafael não se mexeu de imediato. Não olhou para Clara. Não reagiu. Apenas ficou imóvel por um instante a mais do que é normal. A intérprete continuou falando sem perceber. Clara sentiu as pernas tremerem quando virou de costas. Caminhou até o balcão com passos contidos. As mãos estavam frias. O coração batia forte demais para o ritmo do salão. Ela sabia o que acabara de fazer. Sabia também que não havia volta. A intérprete terminou a frase e esperava concordância. Rafael demorou para responder. Fechou a pasta com calma. Não completamente. Apenas o suficiente para interromper o fluxo. Repete, disse ele em português. A intérprete piscou surpresa. Claro, respondeu ajustando a postura. Eu estava explicando que... Repete o que ele disse, interrompeu Rafael, apontando para o investidor. O investidor falou novamente em mandarim devagar. A intérprete traduziu. Rafael ouviu sem anotar nada. Apenas observou. Clara, do balcão, acompanhava tudo. Fingiu limpar um copo. Não olhava diretamente para a mesa, mas escutava cada mudança de tom. A intérprete começou a se explicar mais do que antes. Aumentava palavras, ajustava frases. Rafael ficou em silêncio. De novo, pediu ele, desta vez usando uma expressão simples em mandarim, aprendida em viagens antigas. Uma palavra solta. Um teste. O investidor respondeu. A intérprete traduziu rápido demais. Rafael estreitou os olhos pela primeira vez. Não para Clara, para a intérprete. Vamos devagar, disse ele. Sem pressa. A intérprete assentiu, mas o sorriso já não era o mesmo. Passou a mão pelo colarinho, bebeu um gole de vinho, falou menos. Clara sentiu o peso da decisão cair sobre os ombros. Agora era esperar. Não havia mais nada que ela pudesse fazer. Não adiantaria se arrepender. Ela foi retirada para o fundo do salão quando o gerente se aproximou. O que você falou ali? Perguntou baixinho. Clara engoliu em seco. Nada demais, respondeu. Só avisei sobre o café. O gerente franziu a testa, desconfiado, mas não insistiu. A mesa era importante demais para criar cena. A intérprete falava agora com mais cuidado. Os investidores trocaram olhares curtos. Rafael fazia perguntas objetivas, uma de cada vez. Clara observava de longe, sentindo o tempo se esticar. Sabia que poderia ser demitida ainda naquela noite. Sabia que poderia ser chamada, questionada, exposta. Sabia que talvez ninguém acreditasse nela. Mesmo assim, não se arrependeu. A intérprete tentou encerrar a conversa mais de uma vez. Falou em cronograma, em assinatura. Rafael fechou a pasta por completo. Vamos deixar para outro dia, disse. A intérprete arregalou os olhos. Mas está tudo certo, respondeu rápido. É só formalidade agora. Não, disse Rafael seco. Não é. O silêncio que se abriu foi curto, mas pesado. Os investidores se entreolharam. A intérprete abriu a boca para falar e fechou de novo. Clara sentiu o ar ficar mais denso. Rafael se despediu com calma. Agradeceu aos investidores, pediu desculpas pelo adiamento, disse que entraria em contato. A intérprete tentou acompanhá-lo. Rafael não respondeu. Clara recolheu a mesa depois que todos se retiraram. As mãos tremiam menos agora. O medo continuava ali, mas havia algo diferente misturado a ele. Consciência.
Ela não sabia o que aconteceria depois, não sabia se seria chamada, não sabia se perderia o emprego. Sabia apenas que naquele momento tinha feito o que precisava ser feito. O restaurante voltou ao ritmo normal. Outras mesas, outros pedidos, outra noite qualquer. Mas, para Clara, aquela frase ainda ecoava. Curta, direta, sem volta. E tudo a partir dali começou a mudar. A confirmação. Rafael não voltou direto para casa naquela noite. Saiu do restaurante como sempre saía de ambientes importantes, sem demonstrar pressa, sem dar explicação, sem olhar para trás. Cumprimentou os investidores com educação contida, ignorou a intérprete quando ela tentou se aproximar novamente e entrou no carro com o mesmo rosto neutro de sempre. Mas por dentro, algo não estava no lugar. A trajetória até o escritório foi feita em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma música, nenhum podcast de negócios que costumava ouvir durante os trajetos. Apenas o som constante do motor e o pensamento que insistia em voltar para o mesmo ponto. A voz baixa, firme, sem tremor. Sua intérprete está mentindo. Não foi o conteúdo da frase que o incomodou mais. Foi a ausência de interesse nela. Não houve pedido de recompensa, não houve drama, não houve tentativa de convencimento, não houve nenhuma busca por crédito, apenas um aviso. Seco, preciso, como quem sabe que não será ouvido, mas fala mesmo assim porque silenciar custaria mais. Rafael estacionou na vaga privativa e subiu sozinho. O prédio estava quase vazio, poucas luzes acesas nos andares superiores. O tipo de silêncio que só existe depois que decisões importantes já foram adiadas, quando o dia deixou de ser urgente e começa a ser pesado. Ele entrou na própria sala, largou o paletó na cadeira e ficou alguns segundos parado, olhando para a mesa, para a pasta de couro, para o contrato que estava dentro dela. Não abriu de imediato. Sentou, cruzou as mãos sobre a mesa vazia, respirou fundo uma vez. Durante anos, Rafael confiou em duas coisas acima de tudo: números e pessoas técnicas. Sempre acreditou que o perigo vem de emoções, não de profissionais bem treinados. Desvios acontecem quando alguém deixa o sentimento entrar no processo, quando alguém age por impulso em vez de por análise. Era o que ensinava para sua equipe. Era o que aplicava a si mesmo. E a intérprete era exatamente o oposto disso. Com anos de experiência, recomendada por 3 fontes diferentes, currículo impecável, referências verificadas. Segura demais. Uma lembrança do restaurante voltou com mais nitidez, agora que o barulho do salão não estava mais interferindo. As perguntas simples que geravam respostas longas demais. A pressa em avançar cada vez que Rafael sinalizava alguma hesitação. O estranhamento visível no rosto da intérprete quando ele pediu que uma cláusula fosse repetida, como se aquele pedido simples fosse um problema. Nada gritante, nada que sozinho significasse algo, mas junto, como peças, formava um quadro que não ficava limpo por mais que ele tentasse arrumá-lo. Ele ligou o computador e abriu o contrato em formato digital. Desta vez, não para avançar, não para checar prazos ou números, para observar a arquitetura do documento. Leu com calma, página por página. Não entendia o mandarim técnico, mas entendia a estrutura, entendia como documentos jurídicos são construídos, entendia a diferença entre uma cláusula de equilíbrio e uma cláusula de controle. E algo ali parecia desalinhado. Não no texto em si, que ele não conseguia ler diretamente, na condução, na forma como havia sido apresentado. Pegou o telefone. Chama o jurídico amanhã cedo, disse a assistente em tom neutro. Quero uma análise independente do contrato, discreta, sem alarme. Alguma urgência específica? Disse a assistente. Apenas precisão, respondeu, sem interferências. Desligou. Na manhã seguinte, chegou mais cedo do que o habitual, mais cedo do que qualquer um da equipe. A empresa ainda despertava.
as luzes dos corredores ainda em modo automático, quando ele já estava sentado revisando e-mails antigos relacionados à negociação. Toda a cadeia de comunicação dos últimos meses, mensagem por mensagem. Procurava algo que tivesse passado despercebido. Nada saltava aos olhos. Nenhum erro evidente, nenhum sinal óbvio. O tipo de armadilha que só funciona porque parece completamente limpo. O advogado entrou pouco depois. Cara de quem chegou antes do café estar pronto, mas que entendeu pela ligação da véspera que não era hora de reclamar. Quero que você revise isso como se não soubesse de nada, disse Rafael, empurrando o contrato pela mesa. Sem contexto sobre a negociação. E quero uma tradução paralela técnica, linha por linha. Cada parágrafo em paralelo com a versão em português que nos foi apresentada verbalmente. Hoje? Perguntou o advogado. Sem pressa, respondeu Rafael, mas sem descuido. O advogado concordou e saiu. O dia avançou em um ritmo estranho. Rafael participou de reuniões programadas, assinou documentos menores, respondeu mensagens que precisavam de resposta. Cumpriu a agenda como sempre cumpria, sem falhas visíveis. Mas o pensamento não se afastava. Não do contrato, da atendente. Ele tentou racionalizar durante as pausas entre reuniões. Disse a si mesmo que era apenas impressão, que o cérebro humano procura padrões onde eles não existem, que precisamos narrativas para dar sentido às coisas. Disse a si mesmo que não fazia o menor sentido uma jovem servindo mesas identificar uma inconsistência que havia passado por investidores experientes, por profissionais de alto nível, por um processo de meses. E ainda assim, a inquietação permanecia. Persistente, silenciosa, do tipo que não some quando você tenta ignorar. No fim da tarde, o telefone tocou. Senhor Rafael, disse a voz do advogado, mais contida do que o normal. Não era o tom de quem está trazendo resultado ordinário. Ainda estamos analisando, mas há algo que preciso dizer antes de terminar. Rafael se endireitou na cadeira. Fala. Há uma cláusula que não bate com a condução que foi feita durante a negociação, explicou o advogado, escolhendo as palavras com cuidado. Nada explícito, nada que salta aos olhos em uma leitura rápida, mas o efeito prático dela é diferente do que foi apresentado verbalmente. O silêncio do outro lado da linha se alongou por alguns segundos. Diferente como? Disse Rafael. Em caso de desacordo operacional, disse o advogado, o controle decisório sobre determinadas áreas muda de mãos por um período determinado, período que não foi mencionado. Rafael fechou os olhos por um segundo. Abriu. Isso foi apresentado na mesa? Não da forma como está escrito, respondeu o advogado. Foi suavizado na tradução oral. E se for aplicado conforme o texto, gera prejuízo estratégico relevante. Rafael não respondeu de imediato. Processou cada palavra em silêncio. Continue, disse por fim. Estamos solicitando uma segunda tradução externa, completou o advogado. Independente, sem contato com nenhuma das partes. Mas o que já temos é suficiente para acender um alerta importante. Rafael desligou sem agradecimento. Ficou parado na cadeira por alguns segundos, olhando para a cidade pela janela. As luzes começavam a se acender lá embaixo, uma a uma, como sempre acontecia nesse horário. Ele sentiu algo raro, não raiva, não espanto, não aquela adrenalina de quem descobre traição de forma dramática. Frio. A frase voltou agora com um peso completamente diferente do que tinha no restaurante. Sua intérprete está mentindo. Não era mais um aviso solto no ar. Era um ponto de partida. Era a primeira peça de um quadro que ainda estava sendo montado. Pegou o contrato novamente. Não com pressa, não com ansiedade, não com a urgência de quem foi enganado e quer se vingar. Com método. O mesmo método frio e sistemático que o havia levado até ali ao longo de 20 anos de negócios. Ele ainda não sabia o tamanho exato da armadilha. Ainda não sabia quem estava envolvido além da intérprete.
Ainda não sabia se havia outros contratos com o mesmo padrão. Mas sabia de uma coisa com absoluta certeza. Alguém havia tentado conduzi-lo para uma decisão que não seria reversível. E alguém que não tinha nenhuma razão para falar, nenhuma voz reconhecida naquele ambiente, nenhum interesse direto no resultado, havia visto antes de todo mundo. Rafael se recostou na cadeira. 2 dias. Foi o tempo que ele deu a si mesmo para verificar tudo com cuidado. 2 dias para ter certeza, para confirmar, para entender o alcance real do que havia quase acontecido. E enquanto isso, uma pergunta martelava, silenciosa, incômoda. Quantas vezes ele confiou em vozes altas e ignorou quem falava baixo? O relatório. O segundo dia começou com silêncio. Nenhuma ligação dos investidores, nenhuma mensagem da intérprete, nenhuma tentativa de pressão. O tipo de calma que não tranquiliza, apenas esconde. Rafael chegou cedo, novamente. Mais cedo do que qualquer outro executivo. Não por ansiedade, mas por método. Sabia que decisões importantes não se anunciam. Se revelam aos poucos. O jurídico já estava no prédio. Recebemos a tradução externa, disse o advogado assim que Rafael entrou na sala. Independente, técnica, sem contato com nenhuma das partes envolvidas. E, disse Rafael sem rodeios. O advogado abriu a pasta com cuidado. Não havia dramatização em seus gestos. Isso por si só era um sinal. O contrato não é ilegal, começou. É pior que isso, é engenhoso. Rafael ouviu em silêncio. As cláusulas estão redigidas para parecer equilíbrio, continuou o advogado, mas na prática transferem poder decisivo em momentos críticos, nada imediato, nada explícito, só quando já for tarde. Isso foi dito na mesa? Perguntou Rafael. Não, respondeu o advogado. Foi suavizado, ajustado. Algumas palavras-chave foram omitidas na tradução oral. Rafael apoiou os cotovelos na mesa. Confirma, disse, que a tradução verbal foi diferente do texto original. Em pontos estratégicos, confirmou o advogado. Sim, Rafael fechou a pasta. Não houve explosão, nenhuma reação visível, apenas confirmação. Quero tudo documentado, disse, linha por linha, comparativo, e quero saber há quanto tempo essa intérprete trabalha com esse grupo. Já estamos levantando, respondeu o advogado. A recorrência. Essa palavra ficou suspensa no ar. Recorrência. Rafael saiu da sala sem dizer mais nada. Caminhou pelo corredor longo da empresa, ignorando saudações automáticas. A cabeça funcionava em camadas, como sempre funcionava em crises reais. Não era apenas um contrato comprometido, era confiança manipulada. Era alguém apostando que ele não faria perguntas demais. E, principalmente, era alguém contando com o silêncio de quem não tinha voz. No início da tarde, chamou a intérprete. Quero esclarecer alguns pontos, disse ao telefone. Amanhã cedo, aqui. A resposta veio rápida demais. Claro, senhor Rafael. Fico à disposição, segura, confortável, o mesmo tom de sempre. Rafael desligou. Não precisava confrontar ainda. A verdade já estava clara. O próximo passo não era acusar, era observar. Enquanto isso, Clara seguia trabalhando. O restaurante estava cheio naquele dia. Almoço de negócios, risadas controladas, conversas importantes em tons baixos. Clara circulava entre as mesas como sempre. Atenta, discreta, invisível quando precisava ser. Mas por dentro, o corpo estava em alerta. Desde o dia da mesa do contrato, nada havia acontecido. Nenhuma bronca, nenhuma chamada, nenhum aviso. O silêncio agora pesava. Ela se perguntou se tinha feito a coisa certa, se exagerara, se tinha interpretado errado. O medo não era do empresário, era do depois. Ela conhecia aquele tipo de lugar. Sabia como erros não são anunciados. São punidos em silêncio. Serviu cafés, recolheu pratos, evitou olhar para a mesa onde tudo tinha começado. Quando o turno terminou, saiu rápido. Como sempre, Rafael observou de longe. Não foi ao restaurante naquele dia por acaso.
Sentou-se em uma mesa discreta, pediu algo simples e ficou ali, mais atento às pessoas do que ao ambiente. Viu Clara trabalhando, o jeito contido, o cuidado excessivo, o corpo sempre um passo atrás, como quem não quer ocupar espaço. Nada nela pedia atenção, e ainda assim foi ela quem viu o que uma sala inteira não viu. Ele não a chamou, não acenou, não se moveu, ainda não. No fim do dia, voltou para o escritório com mais uma peça encaixada. A confirmação veio no início da noite. O jurídico enviou o relatório final. Não havia mais dúvida. A intérprete havia mentido. Não em tudo, não de forma grosseira, mas o suficiente para conduzir decisões, para ganhar tempo, para criar dependência, para favorecer interesses que não eram os de Rafael. Rafael leu o documento inteiro sem pular uma linha. Depois fechou o arquivo. Não sentiu raiva. Sentiu algo mais pesado. A constatação de que, se tivesse assinado naquela noite, não perceberia o erro até ser tarde demais. E se aquilo não tivesse sido interrompido, ninguém assumiria a responsabilidade. Ninguém, exceto uma jovem que não tinha nada a ganhar falando. Ele encostou as costas na cadeira. 2 dias tinham sido suficientes para confirmar tudo. Agora havia escolhas. A primeira seria lidar com a intérprete. A segunda, mais delicada, seria decidir o que fazer com Clara. Não como recompensa impulsiva, não como gesto simbólico, mas como consequência real. Ele não queria criar uma história bonita. Queria corrigir uma falha estrutural. Olhou para a cidade. A fraude foi comprovada, o risco contido, o controle recuperado. Mas o que mais o incomodava não era o prejuízo evitado, era a pergunta que agora não saía da cabeça. Quantas decisões ele tomou ao longo da vida baseado apenas em quem falou mais alto? Do lado de fora. No dia seguinte, Clara foi chamada no meio do turno. Não houve explicação. Apenas um pedido discreto do gerente, em tom neutro demais para ser tranquilizador. Tem alguém que quer falar com você lá fora. Ela sentiu o estômago afundar. Lavou as mãos com mais cuidado do que o normal, ajeitou o avental, respirou fundo. Pensou em tudo que podia ter feito de errado nos últimos dias. Pensou no aviso. Pensou no silêncio que veio depois. Pensou que talvez tivesse passado do limite. Rafael esperava do lado de fora do restaurante, encostado no carro, longe das mesas. Não usava terno, apenas uma camisa simples, mangas dobradas. Ainda assim, a postura não deixou dúvidas. Clara o reconheceu na hora. Parou alguns passos de distância. "O senhor queria falar comigo?" perguntou com a voz baixa. Rafael concordou. "Sim", respondeu. "Se você tiver alguns minutos." Ela assentiu também. Não perguntou por quê. Não pediu desculpa. Apenas ficou ali, esperando. "Quero começar dizendo uma coisa", disse ele. "Você não está em apuros." Clara respirou um pouco melhor, mas não relaxou. "Pediu uma verificação independente do contrato", continuou Rafael. "Levou 2 dias. E confirmou o que você disse." Ela arregalou os olhos, sem saber o que responder. "A intérprete mentiu", disse ele sem rodeios. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara começou, mas parou. "Eu não tinha certeza absoluta. Só estava errado." "Era errado", afirmou Rafael. E não era óbvio." Ela baixou os olhos. "Fiquei com medo de falar", confessou. "Não achei que alguém fosse me ouvir." "Mesmo assim falou", respondeu ele. Clara deu de ombros, desconfortável. "Eu não pensei em nada depois disso", disse. "Só pensei que, se fosse errado, pelo menos eu conseguiria dormir. Se não falasse, não." Rafael ficou alguns segundos em silêncio antes de perguntar. "Como você aprendeu mandarim?" Clara hesitou. Aquela pergunta não era acusatória, era curiosa. "Em casa", respondeu. "Com a minha avó e com a minha bisavó." Ele a olhou com atenção. "Elas eram chinesas?" perguntou. "Descendentes", explicou Clara. "A minha bisavó falava quase o tempo todo. A minha avó misturava com o português.
Mas quando era coisa séria, mudava de língua. Ela sorriu de leve, sem perceber. Quando era problema, continuou, quando tinha decisão difícil, quando alguém estava doente, elas falavam em mandarim. Então você cresceu ouvindo isso? Disse Rafael. Sim, respondeu ela. Não como estudo, como convivência. Fez uma pausa. Nunca pensei que fosse útil. Sempre achei que era só coisa de casa. Rafael sentiu algo apertar no peito. Não era emoção descontrolada. Era reconhecimento tardio. Você pediu desculpa no dia, comentou ele, por ter se metido. Clara concordou. Não era meu lugar, disse. Eu sirvo mesas, não contratos. Quem te disse isso? Perguntou Rafael. Ela ficou em silêncio. A vida, respondeu depois de alguns segundos. Rafael respirou fundo. Sabe o que mais me incomodou nisso tudo? Disse. Não foi a tentativa de fraude. Foi perceber que ninguém naquela mesa estava preparado para ouvir alguém como você. Beatriz não respondeu. Não por discordar, continuou ele. Por não saber como. Houve um momento de pausa entre os dois. Eu voltei aqui hoje, continuou Rafael, porque preciso entender se o que você fez foi acaso ou caráter. Clara levantou o olhar. Não foi coragem, disse. Foi incômodo. Rafael assentiu lentamente. É disso que quase todo mundo foge, respondeu. Ficaram em silêncio por alguns segundos. O barulho distante da cidade preenchia o espaço entre eles. Eu não quero que você se sinta em dívida, disse Rafael por fim. Nem que isso vire uma história bonita para contar. Eu não quero isso, respondeu Clara rápida. Eu só fiz o que parecia certo. Eu sei, disse ele. E é por isso que estou aqui. Ele foi direto. Quero te oferecer uma oportunidade, disse. Nada, não agora, não como prêmio, mas como caminho. Ela franziu a testa. Que tipo de oportunidade? Uma vaga inicial na minha empresa, respondeu. Nada simbólico, trabalho real. E junto com isso, estudos pagos, idiomas, formação, o que você escolher desenvolver. Clara demorou a responder. Eu não tenho faculdade, disse, nem currículo. Você tem escuta, respondeu Rafael. E atenção, o resto se constrói. Ela respirou fundo. E se eu disser não? Você continua sua vida, respondeu ele. Tem cobranças, mas eu prefiro que diga sim. Clara olhou para o chão. Pensou na avó, pensou na bisavó, pensou em quantas vezes achou que aquilo que carregava não tinha valor nenhum. Eu aceito, disse por fim, mas não por gratidão. Rafael sorriu de leve. É a única forma certa de aceitar, respondeu. Ela estendeu a mão. Ele apertou. Nada foi anunciado. Nada foi prometido além do possível. Quando Clara voltou para dentro do restaurante, o turno parecia o mesmo. As mesas iguais, os clientes indiferentes. Mas ela não era mais a mesma. E Rafael também não. Começo Real Rafael não anunciou nada. Não chamou a imprensa, não fez comunicado interno, não transformou o que aconteceu em exemplo corporativo. Não havia nada a anunciar. Uma fraude havia sido evitada. Isso era o suficiente. Para ele, aquilo não era vitória. Era correção de rota. A intérprete foi afastada discretamente. Nenhuma cena, nenhuma reunião dramática, nenhuma humilhação pública. Apenas um e-mail curto, enviado no início da manhã. Contratos suspensos, acesso revogado, credenciais canceladas. O tipo de saída que não rende manchete em lugar nenhum, mas encerra ciclos de forma definitiva. Ela não respondeu ao e-mail. Não havia resposta possível. Os investidores aceitaram a pausa com uma seriedade que Rafael interpretou como reconhecimento. A verificação independente mudou o tom de todas as conversas subsequentes. O contrato foi reescrito do zero, dessa vez com um terceiro tradutor neutro, presente em todas as sessões e com verificação simultânea de cada ponto. Mais claro, mais justo, menos confortável para quem precisava de sombra para operar. Rafael voltou à rotina sem alarme, sem anúncio, mas algo nele não voltou ao lugar antigo.
uma configuração havia sido alterada, silenciosamente, de forma permanente. Nos dias seguintes, começou a observar o ambiente de trabalho de forma diferente. Não em busca de erros ou traições, mas de silêncios. Passou a notar quem entrava e saía das salas sem ser registrado pela atenção de ninguém. Quem falava baixo em reuniões e era interrompido antes de terminar. Quem pedia licença demais antes de levantar uma objeção, como se precisasse de autorização para ter opinião. Era um desconforto novo, persistente, como uma tela que não fecha mais completamente. Clara começou na empresa 2 semanas depois de aceitar a proposta. Nada de carga simbólica, nada de apresentação especial, nada de anúncio para a equipe sobre quem era ela ou o que havia feito. Um posto simples ligado à área administrativa, próximo do fluxo de documentos onde informações transitavam, onde as decisões pequenas de cada dia se acumulavam antes de se tornarem decisões grandes. No primeiro dia, chegou cedo demais. Sentou-se na recepção alguns minutos antes do horário marcado. Mochila no colo, postura contida, olhar atento para cada pessoa que passava. O mesmo jeito de antes, como sempre. A recepcionista perguntou se podia ajudar. Clara disse seu nome, disse que estava esperando ser chamada e ficou quieta. Não ficou no celular, não folheou nenhuma revista, apenas ficou ali, observando o movimento do lugar com a mesma atenção de quem aprende antes de falar. Quando foi chamada, falou rápido demais no início, nervosa de um jeito que tentava esconder. "Ei, bom dia", disse ao entrar na sala. Rafael estava de pé ao lado da mesa, como sempre ficava quando recebia alguém pela primeira vez. Não sentado atrás de uma mesa grande, não com a distância de um executivo recebendo um subordinado. Apenas de pé, próximo. "Bom dia", respondeu. "Fique à vontade." Ela não ficou à vontade de imediato. Sentou-se apenas quando ele indicou com um gesto e mesmo assim ficou no limite da cadeira. O corpo ainda carregava o hábito de não ocupar espaço que não havia sido explicitamente oferecido. "Isso aqui não é um favor", disse ele direto. "É um começo. Você vai errar, vai aprender e ninguém vai te poupar disso. Eu também não. Eu não espero ser poupada", respondeu Clara. Rafael concordou com a cabeça. Ótimo. Ela começou sem cerimônia na segunda-feira seguinte, em uma mesa no meio do andar administrativo, entre pessoas que não sabiam quem ela era e não tinham razão para saber. Recebeu um pacote de treinamento de sistema, uma lista de processos internos e a mesma orientação que qualquer novo funcionário recebia. Aprendeu rápido. Não era o tipo de rapidez que impressiona em apresentação, o tipo performático que as pessoas usam para parecer competentes. Era a rapidez de quem entende antes de perguntar, que absorve contexto antes de precisar que alguém explique. Não fazia perguntas desnecessárias. Observava antes de falar. Quando finalmente falava, era precisa. Uma palavra onde outros usariam um parágrafo. Alguns da equipe estranharam. "Quem é ela?" perguntaram entre si nos corredores. "Nova", responderam. "Veio do administrativo." Só isso. E era suficiente. Rafael fez questão absoluta de não interferir. Não a acompanhava de perto. Não a elogiava em reuniões para que as pessoas prestassem atenção nela. Não a protegia de situações difíceis. Quando ela errava em algum processo, ela recebia o mesmo feedback que qualquer outro funcionário. Quando acertava, o resultado falava por si. Ele observava à distância, e o que via não era uma pessoa tentando provar algo, era uma pessoa trabalhando. Clara não queria ser exceção. Queria ser capaz. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e ela entendia essa diferença de forma intuitiva. À noite, após o trabalho, estudava mandarim formal em um aplicativo,
Depois, passava para inglês técnico em apostilas que baixou de graça. Depois lia sobre conceitos de administração e contratos que antes só chegavam a ela como palavras soltas em conversas de outras pessoas. Pela primeira vez na vida adulta, sentia que aquilo que carregava desde a infância, aquela herança sonora de uma língua que ninguém pediu que ela aprendesse, não era um detalhe estranho e sem utilidade. Era a base. Era ponto de partida. Era o começo de algo que ela ainda não conseguia nomear completamente. Não foi fácil. Houve dias em que a fadiga chegou antes do turno terminar. Dias em que se sentiu deslocada em reuniões onde todo mundo parecia falar uma linguagem que ela ainda não dominava completamente. Dias em que o ambiente parecia construído para pessoas que já chegaram sabendo tudo o que precisavam saber e ela ainda estava aprendendo a linguagem do lugar. Mas sempre que aquela sensação de querer desistir aparecia, uma outra memória vinha junto. A mesa do restaurante. O peso daquelas palavras em mandarim que ninguém mais estava ouvindo. O silêncio que se abriu depois que ela falou. A sensação de que às vezes uma frase curta, dita no momento certo, muda a trajetória de algo que parecia inevitável. Uma voz baixa pode carregar um peso que nenhum volume compensa. Rafael também mudou, sem fazer anúncio nenhum disso. Passou a pedir traduções duplas em negociações internacionais, uma prática nova que a equipe jurídica rapidamente normalizou. Passou a ouvir menos apresentações prontas, com todos os pontos já elaborados e as conclusões já estabelecidas, e mais perguntas simples feitas por pessoas que ainda estavam no começo do raciocínio. Passou a desconfiar do excesso de segurança, daquele tipo de confiança que não deixa espaço para dúvida, que apresenta cada decisão como se fosse a única possível. Não ficou mais gentil por causa disso, ficou mais atento. Havia uma diferença. Certa tarde, cruzou com Clara no corredor do segundo andar. Ela carregava uma pilha de documentos técnicos e estava concentrada demais no que havia lido para notar a presença dele. Clara, chamou. Ela parou imediatamente. Olhou para cima. Sim, como está indo? Perguntou. Não era protocolo. Era curiosidade real. Ela pensou antes de responder. Não deu a resposta automática de bem, obrigada. Pensou de verdade. Difícil, disse. Mas justo. Ele assentiu. É o melhor tipo de começo, respondeu. Ela seguiu com os documentos. Ele ficou parado por um momento depois que ela dobrou o corredor. Não era gratidão que ele via nela. Gratidão é passageira. É uma emoção que resolve uma dívida e vai embora. O que ele via era algo diferente. Era responsabilidade. A sensação de ter recebido algo que precisa ser honrado com trabalho, não com agradecimento. Algo raro. Algo que ele próprio quase havia perdido ao longo dos anos de certezas acumuladas. O contrato foi finalmente assinado semanas depois. Desta vez, sem pressa, sem nenhuma celebração especial, sem champanhe ou parabéns. Apenas certeza. Rafael segurou a caneta por um segundo antes de colocar a assinatura. Não por dúvida, por consciência. Sabia exatamente onde estava pisando. Conhecia cada linha, cada cláusula, cada implicação prática de cada parágrafo. Havia lido cada palavra na versão original com a ajuda de 2 tradutores independentes. Quando terminou, fechou a pasta. Ficou parado por um momento. Não pensou no prejuízo evitado, no valor preservado, na empresa protegida. Pensou na mesa do restaurante. Na jovem que não tinha absolutamente nada a ganhar falando e que falou mesmo assim. E no quanto quase perdeu por confiar apenas em quem falava mais alto, em quem ocupava mais espaço, em quem tinha o tipo de presença que o mundo aprendeu a respeitar sem questionar. À noite, ao sair do prédio com a pasta debaixo do braço, viu Clara atravessando a rua do outro lado. Mochila nas costas, passos rápidos, o cansaço do fim do dia visível nos ombros, mas firme, com o jeito de quem tem lugar para chegar e tem o que fazer quando chega lá. Ela não o viu, e isso era bom.
Porque aquela escolha, desde o primeiro dia, nunca foi sobre ser vista, sobre ser reconhecida, sobre construir uma história bonita para contar. Foi sobre escuta e sobre o tipo de líder que ele decidiu ser a partir dali. O que essa história deixa. Às vezes, a maior mentira não está escrita em nenhuma cláusula. Ela se esconde na forma como aprendemos a escutar. Ou melhor, na forma como escolhemos não escutar. Naquela mesa havia tudo o que o poder costuma exigir. Executivos experientes, investidores atentos, uma intérprete segura demais para ser questionada. Tudo parecia sob controle, mas o perigo não costuma se apresentar com alarme. Ele vem disfarçado de normalidade, de confiança excessiva, de pressa para concluir. E foi justamente ali, onde todos se sentiam preparados, que ninguém percebeu o erro. Ninguém, exceto quem não tinha lugar à mesa. Clara não estava ali para opinar, não estava ali para negociar, não estava ali para ser ouvida. Ela estava ali para servir, e talvez por isso tenha ouvido melhor. Ela não escutou palavras isoladas, escutou o tom, o peso, as omissões sutis que só quem cresceu ouvindo aquela língua em momentos difíceis consegue perceber. Enquanto todos confiavam na tradução correta, ela escutava o que não estava sendo dito. E mesmo sabendo que poderia perder o emprego, mesmo sabendo que ninguém acreditaria nela, mesmo sabendo que não era o lugar dela, ela falou. Sem espetáculo, sem explicação longa, sem tentativa de convencer ninguém. Falou porque o silêncio para ela custaria mais caro. Rafael passou a vida inteira acreditando que comando vinha de preparo técnico, de currículo, de presença forte. E isso nunca foi mentira. Mas naquela noite ele aprendeu algo que nenhuma formação executiva ensina. A autoridade não garante visão. E quanto mais alto alguém fala, mais fácil é ignorar quem fala baixo. O contrato quase foi assinado. A armadilha quase funcionou. Não por incompetência, por hábito. O hábito de ouvir sempre os mesmos, de confiar nas mesmas vozes, de presumir que talento anda de mãos dadas com status. Quando a verdade veio à tona, Rafael poderia ter seguido em frente como se nada tivesse acontecido. Poderia ter tratado tudo como sorte ou como um desvio pontual. Mas ele escolheu parar, escolheu rever não apenas um contrato, mas a própria forma de enxergar as pessoas ao redor. Porque ouvir algo desconfortável, vindo de alguém que ninguém esperava, é o teste mais honesto de caráter que existe. Quantas decisões importantes foram tomadas ignorando quem não parecia relevante? Quantas oportunidades foram perdidas porque ninguém ensinou a escutar fora da hierarquia? Essa história não é sobre uma intérprete corrupta, nem sobre um empresário milionário. É sobre atenção, sobre o valor escondido em quem observa em silêncio, em quem não interrompe, em quem aprende sem saber para quê, e sobre o quanto o mundo perde quando só respeita quem fala alto. No final, Clara não ganhou uma oportunidade por ter salvado um contrato. Ela ganhou porque alguém, pela primeira vez, decidiu enxergar além da função que ela ocupava. E Rafael não se tornou um homem melhor por corrigir um erro financeiro. Ele mudou porque aprendeu algo mais difícil. O perigo não é errar. É errar sem nunca ouvir quem tentou avisar. E agora eu quero te perguntar, se você estivesse no lugar de Rafael, teria escutado aquela atendente? Ou teria confiado mais uma vez apenas em quem parecia preparado? E se você estivesse no lugar de Clara, teria tido coragem de falar, mesmo sabendo que poderia perder tudo por isso? Conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou para você. Quero muito ler a sua resposta. Aproveita e me conta também de onde você está acompanhando. Se essa história te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui você encontra histórias que não são só para ouvir, são para pensar. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final.
Até a próxima. Essa história é dedicada a todas as pessoas que um dia falaram baixo e não foram ouvidas. E a todas as que, mesmo com medo, falaram mesmo assim.